Bom dia. Língua portuguesa de hoje, nós vamos terminar as atividades sobre o texto O Bicho Folha, tá bom? Ontem na aula eu já expliquei como seriam algumas atividades daqui, mas agora eu vou explicar novamente. Na atividade 1, vocês deverão ler o trecho, prestar bem atenção nas palavras que estão em negrito, ou seja, que estão com o pretinho mais forte das letras, e responder as questões A, B, C e D, tá bom? Primeiro, na letra A, as expressões destacadas indicam tempo ou lugar. Vocês vão ter que ver se indica tempo ou lugar. Circule a expressão que explica quando a onça resolveu pegar o macaco. Expressões são as palavras, tá? Então, qual dessas expressões, as três expressões, indica quando a onça resolveu pegar o macaco? Depois, você vai grifar a expressão que mostra que a onça vivia sendo enganada pelo macaco. Ou seja, então, três expressões, três questões. Uma é resposta de cada uma delas, tudo bem? Depois, vocês vão escrever aqui no cantinho qual o sentido da expressão um dia. O que significa um dia? Vamos relembrar? As palavras destacadas são chamadas de marcadores temporais e têm a função de indicar quando os fatos acontecem em uma narrativa. Também estabelecem a ordem dos acontecimentos. Os marcadores temporais são aquelas palavras que indicam a ordem cronológica que acontece o texto. Os marcadores temporais fazem com que a gente, quando lê um texto, perceba quando aconteceu. 2. Circule o marcador temporal deste trecho e explique sua função. Nesse trecho aqui tem um marcador temporal, ou seja, tem umas palavras que indicam passagem de tempo. Qual é essa passagem de tempo? Qual é essa palavra? Está aqui, vocês vão ter que ler. A jararaca avisou a cutia e meia hora depois toda a floresta já sabia da proibição. O macaco ia morrer ou de sede ou no bucho da onça. Estava perdido. Então, nesse trecho, quais são os marcadores temporais? Qual é a palavra que está marcando o tempo? Pode ser uma palavra, pode ser duas palavras. Ontem eu expliquei a expressão que indica tempo cronológico definido e tempo cronológico indefinido. Depois que vocês circularem a palavra, vocês vão marcar um X. Se essa palavra que você marcou, ela faz parte do tempo cronológico definido, ou seja, aquele tempo que a gente sabe exatamente quando acontece, ou se é do tempo cronológico indefinido. O termo que você circulou ali não dá para a gente saber exatamente quando a história acontece, tá bom? E por último, a 3. Complete o texto com os marcadores temporais. Temos aqui vários marcadores temporais, várias expressões que marcam passagem de tempo. E temos aqui um texto com as lacunas em branco. Então, vocês deverão ler o texto e preencher com marcadores temporais aqui. Prestem atenção que o texto tem que ter sentido. As palavras que vocês pegarem daqui e colocarem aqui tem que dar sentido ao texto, tá bom?